Muito bem, bem-vindos todos aí para mais uma aula aqui de introdução ao estudo do direito. Vocês estão vendo que está um pouquinho diferente aqui o template e tudo mais, mas isso é por culpa da minha internet que simplesmente parou de funcionar. Então nem o programa que eu estava utilizando para fazer as gravações e tudo mais está conseguindo conectar para podermos trabalhar bem. Então vai ter que ser na base do improviso aqui a aula de hoje, tá? Mas tudo bem, conseguimos de qualquer forma. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direito e ciências afins. E o que significa dizer direito e ciências afins? A disciplina, esse conteúdo da disciplina, ele vai trabalhar aí com a relação do direito com as demais matérias, com as demais ciências humanas. Afinal, no que se difere o direito da sociologia, da economia, da história, da política, né? O que ele tem de tão diferente que nós possamos aí admitir, se é que podemos admitir dessa maneira, né? Que o direito é uma ciência autônoma, própria e independente. E se não é parte dessas outras ciências aí humanas que nós temos, né? E que com ela nós teremos aí, então, uma relação tão estrita com essas outras ciências que não valeria a pena de falar sobre direito de maneira independente. E nós começamos essa nossa análise aqui pensando na relação e na divergência entre direito e sociologia. O que se difere o direito e a sociologia e no que eles se aproximam? Veja só, a regra geral é que a sociologia vai estudar os fatos sociais. Ou seja, aquilo que acontece em sociedade, aquilo que acontece no homem nas suas relações sociais, dentro do coletivo, dentro das suas relações individuais e que se espelham, que têm efeitos aí dentro da coletividade. Então a sociologia estuda todos esses aspectos para tentar compreender cientificamente como que o homem se relaciona em sociedade, como que funciona, portanto, o fato social. Agora veja só, se nós formos pensar, o direito não é um fato social também? Afinal, ele não trata de regulamentar a sociedade? Ele não trata aí então de impor regras para o bom convívio, o bem-estar de todos, para buscar a justiça nessas relações sociais? Se isso é verdadeiro, então, deveríamos então considerar que o direito, ele não deixa de ser aí uma parte da sociologia, né? E que na verdade, então, a sociologia é uma ciência muito maior e que o direito seria só um pedaço dela. Veja só, essa concepção aí vai ser aí abarcada por aquele que foi o pai, digamos assim, da sociologia e que imagino que vocês estejam estudando na disciplina de sociologia geral atualmente, que é o Augusto Comte. Né? O Augusto Comte ele vai trabalhar com a ideia de que é possível a aplicação do método científico para a compreensão da humanidade, para a compreensão aí das ciências sociais. Ou seja, é possível falar em método científico, né, para explicar aquelas relações que não estão necessariamente envolvidas numa relação de causa e efeito. Logo, a sociologia seria a maior das ciências que tratam das humanidades, e daí o direito e demais outras ciências seriam visões parcelares, simplesmente. Né? Veja, a concepção é interessante, mas peca em um determinado sentido. Em qual sentido que vai pecar aí essa ideia de que a sociologia ela é uma ciência maior e que só tem o direito como se fosse um capítulo dela? Ela vai pecar porque o direito possui um funcionamento, um objetivo bastante diferente daquele que é próprio da sociologia. Enquanto a sociologia busca descrever
os fatos sociais assim como eles são, ou seja, nós temos aí uma natureza de ser para a sociologia. O direito, ele vai ter uma prospecção, ele vai tentar olhar para o futuro, ou seja, para o dever ser. Ou seja, o direito não descreve as coisas como são, mas na verdade ele está comandando, está dizendo como as coisas devem ser no futuro. E por isso, então, falar que a sociologia e o direito têm o mesmo objeto de estudo, que o fato social estudado pela sociologia e pelo direito são os mesmos, parece equivocado, dado esse foco que eu passei aí para vocês, tá? Então, veja que para a concepção do Augusto Comte, nesse positivismo científico, né, a ideia é que direito é uma parcela, direito é um capítulo da sociologia. Mas nós podemos criticar essa visão atualmente, pensando que, na verdade, o direito está tratando do dever ser e não da descrição do ser, assim como faz a sociologia. Tá? Temos também outras concepções aí para o entendimento da relação entre direito e sociologia. Veja, podemos falar também da relação entre direito e sociologia a partir aí da eficácia social. E em que sentido falar da eficácia social? Falar o seguinte, que para a sociologia só poderíamos falar de normas jurídicas, só poderíamos falar de direito se de fato esse direito, essa norma, produzisse efeitos em sociedade. Vamos dar um exemplo aqui para o pessoal mais velho, assim, mais ou menos da minha época para trás. Olha que eu não sou tão velho assim, hein? A gente tem um bom exemplo sobre isso. Se você pensar que antigamente nós tínhamos uma regra para uso do cinto de segurança, mas que não era reforçada por uma sanção, essa sanção não era aplicada de fato, né? Nós tínhamos uma regra jurídica que tinha eficácia, porque ela estava apta a produzir efeitos jurídicos, então a eficácia é a ideia de ter aptidão para a produção de efeitos jurídicos, e não tinha efetividade. E por que quer dizer aí não ter efetividade? É a ideia que, apesar de ter essa aptidão da eficácia, de fato, no ato concreto, não produz efeitos. Então, o que acontecia? Tinha a regrinha, use o cinto de segurança, mas ninguém era punido por não usar o cinto de segurança, tampouco havia previsão de sanção. O que vai acontecer? A norma não tinha efetividade nenhuma. E daí, trazendo para o termo próprio sociológico, não tinha eficácia social, que é a ideia de efetividade. Não tendo efetividade, pronto, essa norma aí não pode ser considerada direito, não pode ser considerada jurídica, porque uma norma precisa produzir efeitos na realidade. Isso para a concepção aí de sociologia em comparação com o direito, uma concepção propriamente sociológica do funcionamento aí do direito, tá? E hoje? Hoje nós temos uma multa pesada pelo não uso do cinto de segurança. E como temos essa previsão da multa, a norma ganhou efetividade. Logo, ganhou eficácia social. E se então está produzindo efeitos na sociedade, eu poderia dizer, nessa concepção, de que eu estou falando aí de direito. Tá? Então, veja, essa ideia de direito ter que ter uma eficácia social, ele tem que produzir efeitos, é uma ideia própria do sociologismo jurídico. Tá? A ideia, então, que não basta a validade da norma. E o que eu quero dizer com validade da norma? É a ideia de que a norma passou por um processo formal, rígido, legislativo, para a sua criação. E isso seria o bastante para ter a sua exigência. Então passou pelo Poder Legislativo, passou pelo Poder Executivo, foi sancionada e está publicada.
para uma ideia simplesmente de validade para se dizer que é uma norma jurídica, isso é o bastante. Agora, para uma ideia do sociologismo jurídico, para uma ideia aí de eficácia social, não basta ter passado por esse procedimento de validade, esse procedimento legislativo, mas é necessário também que a norma produza efeitos em sociedade. Tá bom? Última parcela aqui, última concepção dentro da relação entre direito e sociologia. Nós temos ainda que o direito, ele pode ser entendido aí, sim, como uma ciência autônoma, ao lado da sociologia, mas não se aplicando as mesmas regras da sociologia, mas se aproveitando da ideia de que a sociologia deu espaço para uma aplicação científica às humanidades e o direito, então, pode se utilizar dos instrumentos próprios do método científico para o seu entendimento, mas o seu entendimento de maneira autônoma, independente, isolada cientificamente. Ou seja, quando eu me deparo com a ciência do direito, eu consigo estudar o direito de maneira independente. E essa ideia é a ideia própria do Hans Kelsen, que nós vamos trabalhar muito ainda em cima da ideia dele e que vou deixar os detalhes da concepção dele mais para frente. Apenas trazer algumas ideias amplas, gerais aí, para compreendermos um pouquinho como que funciona a ideia do Kelsen. A ideia dele aí seria a seguinte: direito como ciência, ou seja, não estou falando do direito total, só a ciência do direito, ela é uma ciência independente com instrumentos próprios para o seu entendimento, para a sua compreensão. Então, eu vou ter aí a ciência do direito funcionando sozinha, em que o seu objeto de estudo é a norma jurídica. Que norma jurídica? A norma jurídica que possui validade. Ou seja, quando eu estou trabalhando dentro dessa concepção do positivismo do Hans Kelsen, eu tenho a ideia que eu, como jurista, como operador do direito, eu vou trabalhar a norma para compreender se ela é válida, ou seja, se ela foi aí incorporada pelo ordenamento jurídico a partir do trâmite legal do procedimento legislativo para a sua validade. Então eu preciso ter que determinar inicialmente se há essa incorporação ao ordenamento jurídico e, finalmente, se há essa incorporação, ou melhor dizendo, como as formas que eu tenho para interpretar essa norma. Ou seja, o trabalho do jurista, o trabalho do cientista do direito é compreender a validade e compreender como que se interpreta aquela norma. Se a norma vai pegar, se ela vai ter eficácia social, se ela vai funcionar, isso não é trabalho do jurista. A ideia dele é só entender a validade e os meios, as formas de interpretação. Como que você consegue traduzir o conteúdo daquela norma jurídica para aplicar a um caso concreto? O trabalho do jurista pararia aí conforme o Hans Kelsen. Tá? Então veja que ele se aproveitou todo aquele arcabouço instrumental próprio da sociologia para falar muito obrigado e agora vamos trabalhar com a ciência própria do direito. Vamos trazer então mecanismos próprios adaptados à realidade do direito para compreender o seu funcionamento. O funcionamento das leis, o funcionamento das normas jurídicas, o funcionamento do sistema, do ordenamento jurídico, ok? Mais detalhes sobre a ideia do Hans Kelsen nós falamos mais para frente, tá bom? Muito bem. Com isso, nós temos aí então a ideia de relação entre o direito e a sociologia. Agora, eu quero falar da relação com vocês
entre o direito e a economia, tá? E para isso, então, nós precisamos compreender primeiro o que é economia. E, gente, vou trazer aqui a concepção mais tradicional possível de economia, que é a ideia que a economia trabalha com a escassez de recursos e que ela precisa conciliar necessidades infinitas com recursos finitos. E o que eu quero dizer com isso quando eu falo desse aspecto da economia? Que então o trabalho do economista é compreender como que ele pode aí equilibrar as vontades, as necessidades infinitas do homem, ou seja, tudo aquilo que ele precisa sempre, constantemente, em relação com recursos, bens, objetos, mercadorias que são finitas, esgotáveis. Então, veja, como que você vai então trabalhar, você vai equilibrar essas necessidades infinitas com uma escassez de recursos, com aí recursos finitos, né? Essa é a ideia da economia de forma tradicional. Alguns autores, obviamente, acrescentam alguns elementos, divergem de outros, mas essa é a ideia mais tradicional que nós temos de economia. E eu posso dizer, talvez, que direito está contido na economia, que ele trabalha dentro da lógica econômica? Para falar sobre isso, a gente pode pensar o seguinte, né, se parecer estranhos, né, a um primeiro momento. Mas pense o seguinte, se eu estou celebrando um contrato, eu não estou trabalhando com mercadoria, com bem, eu não estou trabalhando com dinheiro, com pecúnia, ou seja, não está envolvendo troca de valores, não está envolvendo aí escassez de recursos, necessidades. Não parece que então está por trás de toda essa roupagem jurídica uma ideia econômica? Vamos pensar em outro aspecto. Você pode falar assim, tá bom, professor, você falou aí do contrato, mas podemos pensar em exemplos que parece que não tem um mercado, uma economia por trás, né? Assim, direito de família. Direito de família, você consegue falar aí de mercado, de economia? Consegue. Podemos começar pelo exemplo mais simples. Pensão alimentícia, em que você tem que equilibrar as necessidades daquele que vai receber a pensão com as possibilidades daquele que vai pagar, de maneira proporcional. Então você está tratando aí de um aspecto econômico dessa relação. Também, você pode falar no direito de família do regime de bens do casamento ou até da união estável, comunhão parcial, universal, a participação final nos aquestos e assim vai. Ou seja, você está tratando de uma separação dos bens comuns do casal. E aí envolve economia. E podemos falar em alguns aspectos mais polêmicos ainda. Que nós podemos falar que dentro do direito de família existe também um mercado que envolve as relações interpessoais. No momento em que você conversa com alguém, trata com alguém da sua família sobre um determinado aspecto, nem que seja decidir a compra de um imóvel para a sua casa, para decidir se vocês vão sair para o cinema, o que quer que seja. Essas relações não deixam de ser uma negociação. Eu sei, parece estranho você transformar uma relação pessoal em termos assim como se fosse uma negociação contratual. Mas em termos econômicos, estritamente econômicos, isso não deixa de ser uma negociação. Porque você traz argumentos ao seu favor, a parte contrária, que seria a outra pessoa da sua família, traz os seus argumentos, e daí vocês vão decidir qual que é a alternativa, qual é a solução otimizada que atenda melhor aos interesses de cada um. Que atenda aí aos interesses
de ambos, né? Dentro daquelas possibilidades daquilo que cada um pôde abrir mão ou não. Então veja que a economia ela estaria aí permeando toda essa relação jurídica, né? Mas nós, novamente, podemos fazer uma nova crítica à ideia aí da relação da economia com o direito, como se a economia regrasse todo o direito. E qual que é essa crítica? Basicamente, a mesma crítica que eu fiz quanto à sociologia. Porque a economia trata de como as coisas são. Uma relação, por vezes, de causa e efeito. Descreve o fenômeno atual para nós. A economia pode fazer previsões para o futuro? Pode, mas a partir dos estudos daquilo que é agora, daquilo que funciona agora. Tanto que algumas das previsões que são feitas pela economia, na verdade, são previsões aí que são muito mais um caráter subjetivo, uma opinião própria do economista, do que de fato um estudo. Como, por exemplo, variação de câmbio. Variação de câmbio não tem como você fazer uma previsão perfeita. Por quê? Existem variáveis nacionais e internacionais, acontecimentos imprevisíveis que não dá para você dizer com certeza como estará o câmbio no futuro. Então, pensa agora nós aí com o coronavírus. Era previsível na mesma época o ano passado, em março de 2019, dizer que ia ter uma pandemia que poderia afetar a economia? Não era. Então, como não era, veja que não dá para fazer previsões, dizer como que vai ser o futuro ou como deve ser o futuro. E sim, a economia descreve os fenômenos agora, do ser. E como eu falei antes para vocês, o direito trata do dever ser, como as coisas devem ser, trazendo um comando, né, que pode ou não ser respeitado. E se não for respeitado, haverá a aplicação de uma sanção. Ok? Com isso, com esse arcabouço inicial, nós podemos começar a trabalhar com a ideia de alguns autores, né, de alguns economistas, para compreender o funcionamento aí da relação entre economia e direito. Tá? A primeira relação que eu quero tratar aqui com vocês é a ideia do direito se relacionando, sendo um aspecto, sendo aí subordinado à economia. E que então os interesses econômicos, eles vão, por sua vez, eles vão aí comandar o funcionamento do direito. E nós já estudamos isso nas nossas aulas, como que funciona essa ideia da economia comandando o direito. E isso acontece quando eu falo da ideia do Marx. Por quê? Lembra que o direito ele é um resultado da infraestrutura econômica? O direito faz parte da superestrutura ideológica, ou seja, ele deriva das relações econômicas entre burguesia e proletariado. Quando eu expliquei isso para vocês, né, essa ideia, mostrei então que quem rege o funcionamento das ideias no mundo, né, seria a própria economia. E por isso, então, né, o direito estaria subordinado à economia. O direito, inclusive, você poderia questionar aí se ele, de fato, ele consegue causar a emancipação das pessoas. Em que sentido emancipação? Se o direito consegue, de fato, né, trazer novas situações, de fazer as pessoas adquirirem novos direitos, né, novas liberdades, né, pelo seu esforço, ou então por mera concessão aí do Estado. Mas veja que, para a ideia marxista,
original, né, essa ideia não tem como ser verdadeira. E por que não tem como ser verdadeira? Porque, na verdade, se a superestrutura ideológica ela é originária da infraestrutura econômica, significa que a classe dominante ela vai impor aquilo que ela considera correto, aquilo que ela considera justo. E aí o justo vai trabalhar aí com aquilo que é favorável a ela. E nesse sentido, então, nós temos que a ideia do marxista para o direito é que o direito que você possui como classe dominada, subordinada, é aquele que foi concedido pelas classes dominantes. E com isso, nós temos aí um direito à mercê desses interesses e direitos, então, que não são concedidos por uma conquista, mas são meramente cedidos porque é interessante naquele momento político, naquele contexto, né, que sejam cedidos dessa maneira. Tá? Então, peguem aí aquela parte da aula que eu falei para vocês sobre essa ideia aí para compreender melhor essa relação. Agora, nós temos uma outra ideia. A ideia que o direito, na verdade, ele está comandando a economia. E essa ideia é do chamado Rudolf Stammler. Stammler com S-T-A-M-M-L-E-R, tá? Stammler. E o Stammler, ele vai trabalhar com a ideia de que as normas jurídicas dão a forma, né? O direito dá a forma para o texto, dá o texto, e o conteúdo do texto é necessariamente econômico. Ou seja, a forma é só do direito, o conteúdo é da economia. Então as normas servem como se fosse um casco, como se fosse aí uma forma própria para um conteúdo, um recheio que seria próprio dado pela economia. Logo, a economia ela seria para o Stammler, né, uma ideia de ser comandada pelo direito. Se a norma jurídica dispõe de determinada forma, então a economia vai respeitar e vai ser regida por essas normas jurídicas. Tá? Qual que é o problema dessa concepção? O problema dessa concepção é que você não tem normas eminentemente jurídicas. O direito não teria conteúdo, ele seria simplesmente forma. Ele seria simplesmente um texto aprovado pelo legislativo e que todo o seu arcabouço, o seu sentido, não é dado por ele mesmo, mas seria dado pela economia. E com isso, então, o direito perde muito da sua força, perde muito da sua imperatividade se você o considera uma mera forma, né? E nós vemos aí, conseguimos ver na nossa realidade, que temos normas jurídicas que parece que o conteúdo econômico é muito mais indireto. Volte para aquela questão que eu falei do direito de família, né? Da negociação, aí, vamos colocar aí já entre aspas, entre as pessoas da família acerca de tomada de decisões. Veja, o conteúdo econômico aí, ele é mediato, ele é indireto, né? Porque a ideia inicial é de você tratar aí de questões de relação social, você tratar de um poder familiar muito mais diretamente para a tomada de decisões do que, de fato, tratar de questão econômica. Por isso, então, parece complicada essa concepção aí do Stammler de esvaziar o direito, de tirar aí toda e qualquer possibilidade de valoração para a compreensão de uma finalidade justa nos termos jurídicos. Tá? Veja que o Stammler vai dizer dessa maneira, né? Nós traçamos aqui uma crítica a essa ideia do Stammler, mas compreendam o seguinte, que para muitos economistas, né, e não deixa de ser, de certa forma, verdade, existe um fundo de economia, né, um fundo econômico nas relações, no sentido que eu expliquei no começo.
Mas veja, ele não precisa ser imediato, direto. Você pode fazer uma análise econômica em cima do conteúdo jurídico. E aí, então, nós vamos para a terceira categoria de relação entre direito e economia, que é a chamada análise econômica do direito, ou Law and Economics, que vocês também vão encontrar aí no seu dia a dia essa expressão. Qual que é a ideia? A ideia da análise econômica do direito é que deve haver aí uma relação da economia com o direito, em que o direito deverá se aproveitar do instrumental da economia para a elaboração, interpretação e aplicação das suas normas. Ou seja, direito e economia não tem um subordinado ao outro, mas tem um ao lado do outro, se ajudando para uma compreensão mais completa, mais bem feita, digamos assim, da norma jurídica. Então, veja, a análise econômica do direito, então, pretende que haja uma colaboração da economia na interpretação do direito. E com isso, então, ela quer unir dois grandes elementos. O elemento da legalidade do direito, ou seja, a compreensão do lícito e do ilícito, com a compreensão da eficiência para a economia. Ou seja, a norma jurídica, dentro de uma concepção de análise econômica do direito, ela precisa ser, ao mesmo tempo, lícita ou ilícita, né? Esse binômio de licitude, com a questão de eficiência e ineficiência. Por quê? Porque não basta, para essa análise, você falar de uma norma lícita se ela traz prejuízos para todos, se traz prejuízos para as partes. É preciso que a norma jurídica também seja eficiente, que ela então atenda aos interesses dos envolvidos. Tá? Então essa é a compreensão principal aí da análise econômica do direito, eles se relacionando diretamente, ok? Veja só, para então encerrar aqui a nossa aula, essa compreensão aí de como que funciona essa análise econômica do direito e tudo mais, temos que pensar também numa outra categoria de economia que tem ganhado destaque atualmente, que é a ideia da economia comportamental. E o que é a ideia da economia comportamental? É a ideia que o homem não é completamente racional. Porque veja, no direito, nós temos aquela ideia de o homem trabalhar de maneira razoável, ele deveria agir naquela situação de maneira razoável. Antigamente tínhamos a ideia do homem médio, o que o homem com as características consideradas normais faria naquela mesma situação, para que você, numa análise comparativa, entenda se a pessoa agiu bem diante daquela situação ou não. Daí veja só, nessa ideia, nessa concepção, né, a economia também tinha um pressuposto, que o homem age racionalmente, que o homem age para atender a todos os seus interesses, ou seja, para atender aí da melhor forma possível, ou seja, ele sempre vai agir de maneira eficiente. Isso é verdadeiro? O homem sempre age de maneira mais eficiente, de modo a otimizar os seus recursos? Isso não é verdadeiro. Não é, porque nós temos inúmeras situações, inúmeros exemplos, que o homem não age de forma racional, perfeitamente racional, né? Quantas vezes até nós podemos falar de atos emulativos. E que são atos emulativos? São os atos que o homem pratica meramente para prejudicar a parte contrária. Então veja, estou bravo com o meu vizinho, né? Não aguento ele, tem uma briga séria. O que eu faço? À noite, de tarde, eu coloco som no último.
Eu não gosto daquela música, eu estou incomodado com aquele som alto, mas eu deixo ele alto só para incomodar o meu vizinho. Ou seja, não é uma atitude racional, não é uma atitude de otimização dos recursos disponíveis. E isso deve ser levado em conta também para a análise, né? Análise aí tanto jurídica quanto econômica. E na economia, então, surge a ideia da economia comportamental. E a ideia da economia comportamental é aquela em que, então, a economia precisa também analisar efeitos da psicologia, da heurística, para a compreensão do fenômeno econômico. Ou seja, você precisa analisar não só aquilo que o homem deveria fazer, o que ele faz para ser eficiente, mas compreender as suas características, os seus medos, as suas ansiedades e tudo mais, para entender a extensão do seu comportamento. Vamos pegar um exemplo, inclusive, que está bastante atual. Eu compro uma passagem de avião e pretendo viajar no sábado. Só que na sexta-feira ocorre aí um acidente de avião, né? Num voo, num avião que é da mesma espécie do meu, com a mesma trajetória, tudo igual. A única coisa diferente é que esse voo que caiu foi sexta-feira e não sábado. A pergunta que se faz: você viajaria? Você pegaria esse avião no sábado? Veja que você pode falar agora que sim, são situações diferentes e tudo mais. Mas pesquisas feitas dizem que a maioria das pessoas, mas muitas pessoas não pegam o avião. E daí isso é comprovado estatisticamente, que quando acontece acidente aéreo, a taxa de cancelamento de voos explode. Deu problema em um avião, significa que no seu vai dar problema? Não significa. Só que as pessoas têm um temor daquele acontecimento que pode vir a se repetir com você e por isso, então, elas, para se precaver de maneira irracional, elas cancelam a viagem. Ou seja, veja que aí contraria a ideia da economia tradicional, mas é explicado pela economia comportamental, porque tem aí um quê de psicologia envolvido. Ok? Com isso, então, nós tratamos aí as principais características da relação entre direito e economia. Na próxima aula, falo mais alguns temas dentro da relação de direito e economia e falamos a relação com outras ciências afins. Ok? Muito obrigado aí e até a próxima.